Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. São 19 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago como tema conjunção Saturno e Netuno em Áries e a ativação da estrela Kerbe, abandonos por conta de amantes. Mas antes de eu adentrar sobre essa estrela, vou falar sobre a conjunção em si de Saturno e Netuno, que já aconteceu anteriormente no ano passado, né? Teve a retrogradação desses planetas e agora volta a ter a conjunção deles aqui em Áries, tá? O signo de Áries. Antes de mais nada, é importante salientar que essa conjunção já vinha acontecendo há alguns dias, né, algumas semanas, mas a conjunção exata de Saturno e Netuno vai ser agora, dia 20 de fevereiro, tá bom? E aí essa conjunção ainda vai se estender por muito tempo ainda, por mais alguns dias, mais algumas semanas aí. Então vamos analisar o momento dessa conjunção, que acontecerá agora, no dia 20, às 13 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília, a 0 graus e 45 minutos de Áries. Tá? Essa conjunção ela está muito associada com questões de renúncia, muito sofrimento, sacrifício. Inclusive, o Plutão tá conjunto com a estrela Gied, que fala muito também de autossacrifício, tá? E é interessante ver como que a energia vai se coadunando, né? Vai falando de cautela também, fala de método, fala de dualidade, porque às vezes você tem duas questões contrapostas, tá? Ascetismo, vai falar de muita paciência, uma necessidade de ter paciência, né? Porque na verdade nós estamos numa sociedade que cada vez mais está perdendo a paciência, né? Um se estoura com o outro, briga com o outro por qualquer coisa, né? Então, assim, nós vamos ver uma questão muito séria aí de sujeito perdendo a cabeça por nada, tá? Questão de insegurança vai aumentar e muito durante essa conjunção Saturno e Netuno, tá? Em Áries. Então, Saturno estava em Peixes, né? Boa parte desse tempo em que Netuno estava em Áries. Então, agora, como os dois estão dentro de Áries e não mais em Peixes, vai falar muito de questões de insegurança também, tá? Principalmente insegurança pública, né? Questões de mau hábito, né? Hábitos difíceis, de neurose. Hábitos eu poderia também dizer que pode ser de repente um toque, né? A pessoa ter toques, as pessoas podem ter alguma questão de hábito muito nocivo também, tá? Porque Netuno, como ele fala muito de questões nocivas, pode ser que isso seja hábitos nocivos, principalmente, tá? Vai falar de muita neurose, inibições emocionais, o sujeito vai ter dificuldade de pôr para fora aquilo que está sentindo, ou muitas vezes não é questão de ele botar para fora, mas ele não vai conseguir entender o que é que está sentindo dentro dele, tá? E isso vai ser muito necessário questões de psicanálise, então vai ter de gente que vai precisar procurar psicólogo e principalmente psicanalista, não está escrito, tá? Se vão procurar outros 500, mas que haverá necessidade de muita gente procurar psicanalista, vai sim, vai ser necessário, porque é algo que o pessoal não vai conseguir compreender, interpretar o que está sentindo para transmitir, tá? Então vai ser coisas assim que vão ter que ser pensadas aos poucos, e a psicanálise ela é muito boa nessa questão, tá? Então, insegurança, os anciãos, as pessoas idosas vão estar muito sofrendo, as pessoas idosas cada vez mais doentes, é claro, conforme você vai avançando a idade, você tende a ter mais doenças, né? Mas a quantidade de pessoas idosas que vão ficar aí muito doentes, principalmente nas questões mentais, será maior
durante esse período de conjunção Netuno-Saturno em Áries. Questões de drogas, principalmente aquelas drogas assim bem mortais, né? Também vão ser, podem ser aí estar no centro das notícias, e questões de doenças diversas, né? Então pode ser doenças crônicas, doenças hereditárias, infecciosas, pestilências, principalmente aquelas doenças inflamatórias, tá? Porque já que está no signo de Áries, pode falar muito de inflamação. Doenças hepáticas, pode ser doenças pulmonares, falta de vitalidade, o emagrecimento, não diria desordenado, né? Mas um emagrecimento assim, um tanto parecido assim com uma fórmula mágica. Então muita gente querendo encontrar a fórmula mágica para emagrecer muito rápido, e isso vai dar muito problema, tá? O emagrecimento ele tem que ser acompanhado por um nutricionista, tem que ser acompanhado por professor de educação física na hora de fazer os exercícios, e muita gente vai acabar fazendo exercícios de forma muito excessiva. Isso vai dar muito problema, né? O uso das canetas emagrecedoras que a gente já está vendo, né? Usa de forma indevida, né? Então isso já vinha começando a ter da outra vez que houve essa conjunção aí em Áries, né? Antes de eles retrogradarem. Então já estava tendo esse problema das canetas, e isso só foi se avolumando, tá? Mesmo durante a retrogradação desses planetas, isso foi se avolumando. A Anvisa teve que tomar uma nova medida para que não fosse vendido assim aleatoriamente essas canetas, né? E fora a questão da insegurança dentro das farmácias, né? Então vejam só como que aconteceu, porque se a demanda for muito grande, também a chance de haver uma cobiça por parte de gente mal intencionada também começa a crescer, tá? Vai falar muito de decomposição orgânica e histeria, que eu já comentei no vídeo de Netuno em Áries, tá? Então tem um vídeo lá de Netuno em Áries e tem um vídeo só de Saturno em Áries. Quem não assistiu, vai lá assistir para saber o que é só o Netuno em Áries, o que é só o Saturno em Áries, tá bom? E muita questão de realidade versus fantasia. Nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente fantasia, porque todos nós, seres pensantes desse mundo, nós fantasiamos inúmeras coisas, né? E a gente não tem como trazer isso para a realidade. Determinadas fantasias não tem como ser realizadas. Porque fantasia é fantasia, o que é realidade é realidade. Só que tem gente que vai ficar muito fora da casinha nesse período e vai começar a trazer a fantasia para fora. E isso vai dar muita encrenca, isso vai dar muita questão até judiciária, né? Questão muito jurídica, questões criminais principalmente, tá? Então toma cuidado, não ficar misturando as coisas. Porque você... questões principalmente perseguição, sabe? Perseguição com o ídolo. Então, por exemplo, eu gosto de fulana de tal, que é uma atriz ou uma repórter, o que seja, e de repente você quer ficar indo atrás o tempo todo para saber onde ela está, o que ela está fazendo, e isso começa a se tornar algo muito tóxico, né? Você acha que começa... Tem gente que é assim mesmo, é verdade, é só olhar nos noticiários. Tem gente que acha que tem até relação com aquela pessoa e não tem. Uma coisa é a relação ídolo e fã, né? Poxa, eu tenho uma admiração por um trabalho, né? Admiração pelo trabalho só, né? Mas não vai ficar lá enchendo as paciências da pessoa, sabe? É uma coisa chata, entendeu? Às vezes é que falta de empatia, sabe? De se pôr no lugar do outro. Vamos inverter o papel. Será que seria bacana se a pessoa ficasse correndo atrás de mim o tempo todo? Não, né? Imagina que chato. Então as pessoas elas vão ficar muito fora da casinha nesse período. Então vai ser complicado. E é crime de perseguição contumaz também, tá? Ficar indo atrás do outro, perseguindo também, né, por via cibernética ou qualquer coisa do tipo.
Tivemos aí acho que uns 2 casos aí, 2 ou 3 casos recentemente, de perseguidores aí que acabaram indo pro xadrez, né? Porque não se contiveram, né? Não se contiveram, misturaram fantasia com realidade. Não sei como que isso aconteceu no mapa astral deles, tá? Mas independentemente, existem outras questões psicológicas, questões comportamentais que deveriam ter sido vistas isso lá atrás. Não foram vistas, né? E deu no que deu. Então, muito cuidado, não misture uma coisa com outra. Prédios ruirão, tá? Eu comentei, foi num vídeo de Saturno em Ares, que teve um prédio no Rio de Janeiro, o Palace 2. Na hora eu não estava tendo certeza do nome do prédio que tinha caído, nem o ano. Eu tinha falado, acho que era 97, mas hoje eu confirmei, eu dei uma olhada. Foi no Carnaval de fevereiro de 1998 que o prédio Palace 2 foi abaixo, né? Deixou 8 mortos, né? E o Sérgio Naia lá acabou não sendo responsabilizado criminalmente, assim, condenado criminalmente, porque ele acabou falecendo muito antes, né? Mas o ressarcimento, né, na esfera civil só veio agora em 2022. Então, olha quanto tempo isso demorou para acontecer. Olha quanto tempo isso demorou para acontecer. Né? Uma indenização aqui no Brasil demora muitos anos. Então, muita gente morre, muita gente vai, né? E o processo vai rolando, né? Então, é complicado. Então, questões estruturais vão ficar mais fragilizadas, principalmente nesse período de chuvas, cada vez mais tensas, muita enchente, e dependendo das construções, elas não vão comportar mais, né? Vão ficar corroídas. Netuno corrói tudo por onde ele passa e acaba vindo abaixo. As estruturas irão abaixo, não vão aguentar, não vão comportar, certo? As mentes vão ficar mais depressivas, né? Já estamos tendo, né? Então, nesse período de conjunção vai ficar bem evidente, né? Muitas dores de cabeça, muita indisciplina. Já falei também lá, acho que foi num desses vídeos acho que de Netuno em Ares, me parece, questões de militares que ficarão muito fragilizados. Militares, pugilistas, profissionais de academia, de educação física, é o pessoal que pode vir a ficar muito fragilizado, muito doente, muito internado, muito depressivo, pessoal que pode vir a ser expulso, ser preso. Então alguma coisa pode vir a acontecer com essa gente, tá? Pugilistas, tá? Principalmente com relação à questão mental, porque toma muita pancada na cabeça, né? Soco na cabeça, muitas vezes, e isso afeta o cérebro, tá? Não é uma novidade, mas esse período vai ficar mais claro ainda. Talvez isso aí vai ter que trazer novas normas, né, no esporte, de que, não, o soco na cabeça não é mais permitido. Pode ser no braço, pode ser em alguma outra parte que não seja tão fatal, que não seja tão perigoso, né? Então talvez pode ser que tenha uma necessidade de mudança de regras, né, nesse esporte. Não sei, não entendo dessa área de pugilismo, tá? O tempo muito desregulado, falta de noção do tempo, então a pessoa faz as coisas achando que coloca um som alto achando que já ainda são meio-dia e na verdade já são meia-noite, tá? Já tem pessoas que já são sem noção mesmo, né? Não é que são sem noção, são sem caráter mesmo, né? Tem gente que é sem caráter, não obedece à regra do silêncio. Mas nesse período tem gente que vai ficar sem noção mesmo, né? Vai passar as festas depois das 10 da noite, né? Não vai se preocupar com os vizinhos, né? Com quem está ao redor, né? Os dias a pessoa está achando que hoje é segunda, mas na verdade já é sexta, achando que é sexta e na verdade é segunda, né? Então o tempo vai ficar muito desregulado, principalmente agora depois do carnaval. Tem gente ainda que, né, vai continuar achando que estamos em carnaval e que o carnaval não terminou, tá? Então isso é questão de Netuno e Saturno também, tá?
problemas do sono, muitos pesadelos, dispersão, distração. Então vai ser um período aí bem tenso e bem chato, tá? Porque Saturno, afinal, ele está em queda, tá? Ele não está exilado, ele está em queda. Eu acho, se não me engano, no vídeo lá de Saturno em Áries, eu acabei falando, acho que em exilado, se não me engano. Mas se estiver lá exilado, entenda-se como em queda e não exilado, tá? Exilado, Saturno fica lá em Câncer. Em Áries, ele fica em queda, porque ele está oposto à exaltação dele em Libra, tá bom? Então, é um signo ruim, é um signo muito fraco para Saturno, tá bom? Questões de fechamento e interdições de hospitais, é muito provável que isso aconteça, porque de repente tem uma grande quantidade de pacientes com uma doença inflamatória, por exemplo, que é contagiosa, suposição, e de repente faltou uma questão de higienização, alguma questão de protocolo muito importante que os hospitais acabaram não adotando e alguns desses hospitais vão acabar fechando, tá? Vão acabar sendo interditados, seja aí pelas vigilâncias epidemiológicas, ou muitas vezes vão ser fechadas porque estão com abalo na estrutura, né? Não foram feitas manutenções devidas, e aí de repente a Defesa Civil tem que interditar o hospital, né? Ou etc e tal, né? Alguma coisa nesse sentido, fechando aí ou interditando, mesmo que temporariamente, hospitais, postos de saúde, tá? Falta de seriedade, falta de comprometimento, né? As pessoas vão estar mais descomprometidas, as pessoas não vão estar levando os compromissos que muitas vezes ela já tem muito a sério, tá? Eu já vou tocar no ponto sobre questões de casamento por conta da estrela Kerb, tá? Fragilidade na economia, questões de falta de limites, tá? As pessoas vão estar sem limites nenhum, né? Elas não vão ter, assim, elas não vão obedecer nada. Para elas não existe o outro. Simplesmente elas fazem aquilo lá, como se o mundo fosse individual delas e acabou, né? Dane-se o outro. E isso vai dar muito problema, tá? Sofrimento e fuga da realidade. Então, hoje em dia, a gente tem uma sensação de que tudo está muito mais pesado. Aquela sensação de... É a sensibilidade pesada, né? Que a gente tem, eu principalmente estou tendo já de algum tempo para cá, principalmente com essa questão de Saturno e Netuno, que você sente que tem algo que, nossa, parece que vai acontecer algo ruim, e você vê tanta notícia e a gente vê o céu astrológico, a gente já começa a ficar doido, né? Só que a gente procura tentar se reequilibrar, né? Por isso que a astrologia não é para todo mundo, tá? Não é qualquer pessoa que pode passar por atendimento astrológico. A pessoa tem que estar minimamente equilibrada, tá? Se a pessoa estiver depressiva, muito ansiosa, não é para se consultar com um astrólogo, tá bom? Não é para assistir vídeos de astrologia se tiver em condições de fragilidade emocional, tá? Inclusive vão ter vídeos aí que eu vou pedir já logo no começo para não assistir, porque às vezes isso pode a pessoa pode tomar um tranco, pode tomar um choque, né? Porque a pessoa muitas vezes ela já está numa condição que já não está lá muito boa e vai vendo uma notícia que não é muito agradável, vai piorar mais ainda a situação dela. Então eu já vou sempre deixar um alerta quando eu pegar vídeos com assuntos mais um pouco tensos, tá bom? Questões de construção frágil, que eu já falei, né? Então o sujeito sai construindo as coisas lá com areia de praia, que nem foi lá o do Palace 2, né? Ou faz coisas assim que não obedece o tempo de cura, de secagem de alguma coisa que foi passada, né? Por exemplo, o sujeito passou lá o cimento, né? Colocou lá, passou a argamassa, tal, mas ele não deu tempo de cura. E tudo aquilo vai despencar, reboco despencando, a estrutura caindo. Por quê? Porque não obedeceu os procedimentos técnicos. Construir rápido não é qualidade.
né? Então, vai demorar para construir? Às vezes demora para construir, mas tudo tem o seu tempo certo, né? Tem um procedimento adequado para poder fazer as coisas. Derretimento de geleiras por conta de calor, né? Chuvas tensas com muito granizo, isso também acho que eu já cheguei a tocar no vídeo de Netuno. Líderes espirituais vão ser responsabilizados por muita coisa. Então, o que vai ter aí de líder falso ou líder religioso que fica fazendo, né, coisas bem criminosas vão acabar sendo responsabilizados. Então, a gente vai ver aí uma grande quantidade nesse período da conjunção, já vimos aí recentemente, mas agora pode ser que aumente um pouco mais, tá? Psicólogos também, áreas do psicólogos ou psicanalistas também que venham a ser responsabilizados, tá? Porque muitas vezes se aproveitaram de alguma técnica para induzir muitas vezes o paciente a fazer um determinado ato que não faria, né? Se não fosse conduzido daquela forma. Então, alguma coisa nesse sentido pode ser que aconteça, não é que vai acontecer, pode ser, tá? Astrologia é sempre probabilidade, deixando bem claro, tá? E questões de bloqueios marítimos, né? Então, Netuno em Áries fala muito de guerra no mar, né? Então, o Saturno aí pode ser que em algumas localidades aí tenham alguns bloqueios marítimos. Então, por exemplo, lá no lado do Oriente Médio existe aí uma questão de bloqueio por parte da marinhas, né, das marinhas americanas, da israelense ou coisa do tipo, tá? Não vou ficar adentrando aqui em mérito político internacional porque não é muito do meu assunto, tá? Mas pode acontecer aí uma frequência maior nesse período, tá bom? E aí a gente passa para essa questão da estrela Kerb. Essa estrela Kerb, ela fala de abandono por conta de amantes, ou a rejeição também por conta de amantes. Então aí pode ser duas situações. Aquele amante que rejeita um relacionamento porque a outra pessoa é casada, porque a outra pessoa tem alguma condição, por exemplo, tem filhos, então ela não quer se comprometer e, apesar de tudo, ela quer se esquivar. Ela falou, não vou entrar nesse relacionamento e vou cair de fininho, tá? Então, pode ser que a pessoa vai se sentir aí abandonada por questão de um amante. Agora, também existe a questão de alguém abandonar o outro cônjuge por conta de amante. Geralmente, isso acontece no mapa de uma pessoa, por exemplo, quando o Netuno passa em conjunção, principalmente, mas ou qualquer mau aspecto com a Vênus. Então, a pessoa tem a Vênus natal e dependendo do trânsito de Netuno, pode caracterizar que a pessoa vai ter uma forte possibilidade de ser traída. Pode ser no sentido financeiro, tá? Não necessariamente no sentido amoroso, mas pode ser no sentido financeiro, tá? Alguma coisa que a pessoa, que um cônjuge faz que ele não avisa o outro, né? Então vende um patrimônio sem o outro saber, por meio de uma fraude, ou compra determinadas coisas que o outro cônjuge não está sabendo. Então isso também é uma espécie de traição, tá? Claro, a traição ela é muito subjetiva, né? Ela varia de casal para casal, de pessoa para pessoa. Isso é muito subjetivo. Para alguns isso pode não ser traição, para outros pode. Tá? Muitas vezes traição para um cônjuge pode ser o sujeito ele acaba indo jogar futebol com os amigos no final de semana e não dá atenção para ela no final de semana em casa. Aí a mulher acha que ela vai se sentir traída porque o cara foi lá jogar futebol com os amigos. Para ela pode ser traição, para uma outra esposa pode não ser traição. Então traição é algo muito subjetivo, é uma questão que tem que ser muito conversada entre os dois, né, entre os pares. Mas o que pode acontecer? Pessoas que se casaram, principalmente agora em 2025, tem alguns períodos de 2025, me parece que eu vi um mapa de uma pessoa que se casou, que foi, me parece que 24, não sei se é 24 ou 25 de maio,
acho que 24 de maio de 2025, se não me engano, não lembro de quem, tá? Porque eu olho muitos mapas, mas eu lembro como se fosse hoje, que quando eu bati o olho no mapa eu falei, gente, nossa, o casamento dela, Deus queira, né, o ser supremo aí que seja, que exista, tomara que, né, o universo abençoe esse casamento, porque a pessoa tinha como casamento estrela Chet ativada por Saturno, estrela Caput-Algol ativada por Mercúrio, e por um pouco não estaria o Urano, né, mas estava o Mercúrio ativando, uma lua minguante em Touro, e ainda o Netuno estava ativando a estrela Kerb. Então, quer dizer, muitas vezes para esse casal que casou mais ou menos nesse período, ou em outros períodos também que ativou essas estrelas, e agora novamente, quem vai se casar agora nesse período, está correndo um sério risco de ter problemas no casamento. Porque vejam só, Urano, na verdade já está desfazendo, acho que já praticamente se desfez aí da conjunção Caput-Algol, né? Porque passou de 1 grau de conjunção, já não está ativando mais a estrela. Mas, por exemplo, o Netuno e Saturno ainda estão ativando, mesmo que levemente, a estrela Chet, mas está dando um certo aí risco. Então, por exemplo, se a pessoa viaja muito, pega muito barco, navio, coisa do tipo, corre risco de se afogar, né? Passa por locais perigosos, risco de sofrer assalto. E com essa estrela Kerb, pode ser que um dos cônjuges, ou ambos, sei lá o que pode acontecer, venha a tipo assim, abandonar o outro por conta de um amante. Tá? Isso pode vir a acontecer. Então, de repente, apareceu uma outra pessoa no meio da vida dela, né, por circunstâncias alheias ou por algum motivo, e essa pessoa acaba se encantando pela outra. E aí, muitas vezes, acaba fugindo com essa outra pessoa, né, com esse amante, e abandona o cônjuge. Tá? Porque o casal também são 2 amantes. Amantes aqueles que se amam, né? 2 pessoas que se amam. Não necessariamente traição, amantes porque se amam. Então, um abandona o outro, abandona para fugir com o amante. O amante, né, da traição mesmo, entendeu? Então, pode acontecer, né, nesses 2 sentidos, tá? Então, quem for casar agora, é bom deixar passar um tempo aí, alguns meses aí, principalmente esse primeiro semestre não tá bom para se casar, tá? O segundo também acho que não, porque o Netuno ele ainda vai fazer mais conjunção com essa estrela, então vai demorar um tempinho a mais, tá? Então até os 2 graus e 45 minutos, ali mais ou menos, de Áries, esses planetas vão estar ativando a estrela Kerb, tá? Então vamos ver o que vai acontecer daqui em diante, a gente precisa observar. Nenhum de nós que estamos vivos hoje não vivemos com Netuno ativando essa estrela. Saturno sim, né, porque ele passa a cada 30 anos, mas 30 anos atrás eu nem imaginava que eu seria astrólogo, né? Então a gente vai passar a observar isso. Como que isso vai se comportar, se isso vai ser uma coisa em grande volume, tá? É isso que eu quero dizer, se vai ser num grande volume e de repente a pessoa pular fora do casamento assim, do nada, porque se encantou com outro amante e foi embora, né? Ou o amante lá, os 2 lá na traição, né? Um traindo e o outro também, sei lá, traindo o outro cônjuge, ou solteiro, de repente os 2 se gostavam, e aí o amante fala, não vamos continuar com essa relação, não vamos continuar com isso, porque você é casado, você tem filhos, né, e eu não quero me comprometer, não quero ter maiores problemas, né, e aí o amante pula fora, tá bom? Então alguma coisa nesse sentido, tá bom? E vou ficando por aqui, né? Vamos adentrar ainda em muito mais assuntos, que esse Saturno e Netuno vão dar muito pano para manga ainda, tá? Mas vamos ficando por aqui, muito obrigado, inscreva-se, ative o sininho de notificações, comente, curta e compartilhe, e até o próximo vídeo.